Ele, um magnata cético, busca o amor verdadeiro por uma promessa. Ela, uma jovem pura e virgem, romântica, incurável, mas inexperiente, acredita não ser digna de um grande amor. Em um evento, a ingenuidade e o olhar puro de Eva intrigam Felipe. Ele decide que ela é a chave para cumprir sua promessa. Com um brilho intenso nos olhos, ele a confronta com uma proposta inesperada. Eva, eu sei que você acredita no amor, mas nunca o experimentou. E eu sou um homem que precisa encontrá-lo. Deixe-me ensiná-la a amar. Prometo que farei de você a mulher mais amada do mundo. Prepare-se para uma reviravolta onde um contrato de amor vira um escândalo e a alta sociedade fará de tudo para desmascarar a virgem ingênua. Mas a paixão dela pela vida pode ser a única chave para curar um coração quebrado. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Eva Ramos ajustou o uniforme branco pela 10ª vez em 5 minutos, seus dedos tremendo levemente enquanto organizava as bandejas de cristal no salão principal do Hotel Copacabana Palace. O evento beneficente da noite prometia reunir a elite carioca e ela, uma estudante de pedagogia de 24 anos que trabalhava como garçonete para custear os estudos, sentia-se completamente fora de lugar entre tanto luxo. Crescida no subúrbio de Realengo, Eva conhecia bem o valor do dinheiro. Sua mãe, Conceição, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a família após a morte prematura do pai. Eva era a mais nova de 3 filhos, a única que conseguira chegar à universidade carregando nos ombros o peso das expectativas familiares e seus próprios sonhos de um futuro melhor. Eva, mesa 12 precisa de champanhe, gritou Sandra. A Bill-Gessi, supervisora, interrompendo seus pensamentos. Eva assentiu, equilibrando a bandeja com a graciosidade natural que desenvolvia ao longo dos 2 anos trabalhando em eventos. Enquanto servia os convidados, não podia deixar de observar aquele mundo, que parecia saído de um filme. Mulheres deslumbrantes em vestidos que custavam mais que sua mensalidade anual da faculdade. Homens de ternos impecáveis discutindo negócios que movimentavam milhões. Era um universo paralelo ao seu, onde o dinheiro fluía como água e os problemas pareciam inexistir. No centro daquele palco social, destacava-se um homem que chamava a atenção mesmo entre os poderosos presentes. Felipe Montano, 38 anos, CEO da Montano Tech, um dos maiores impérios tecnológicos do país. Alto, de porte imponente e olhar penetrante, ele comandava a atenção de qualquer ambiente que adentrasse. Seu terno italiano, cortado sob medida, não conseguia esconder, porém, uma frieza que parecia emanar de seus olhos escuros. Felipe havia construído seu império com punhos de ferro e mente calculista. Órfão desde os 15 anos, após perder os pais em um acidente de carro, aprendera cedo que sentimentos eram luxos que não podia se dar ao luxo de ter. Cada relacionamento em sua vida adulta havia confirmado sua teoria. As pessoas se aproximavam dele pelo poder e pelo dinheiro, nunca por quem realmente era. A promessa que fizera ao seu mentor e padrinho, o empresário Roberto Silveira, em seu leito de morte, ecoava constantemente em sua mente. Felipe, meu filho, você conquistou o mundo, mas perdeu sua alma. Prometa-me que encontrará o amor verdadeiro antes dos 40. Só assim sua vida terá verdadeiro significado. Roberto havia deixado para ele uma herança considerável, com a condição de que só poderia tocá-la após cumprir essa promessa. Naquela noite, enquanto fingia interesse nas conversas superficiais dos convidados, Felipe observava tudo com seu olhar analítico de sempre.
Havia mulheres lindas e interessantes ao seu redor, mas todas seguiam o mesmo padrão: calculistas, interesseiras, movidas por ambições próprias. Foi quando Eva passou por sua mesa, servindo champanhe com um sorriso genuíno, que algo o fez pausar. Havia uma luz diferente naqueles olhos castanhos, uma pureza que contrastava violentamente com tudo que estava acostumado a ver. Quando ela derramou algumas gotas na mesa por nervosismo e corou intensamente, pedindo desculpas com sinceridade, Felipe sentiu uma curiosidade estranha despertando em seu peito. "Não há problema", disse ele suavemente, surpreendendo-se com a própria gentileza. Eva levantou os olhos, encontrando-os dele por um breve momento. Naquele instante, Felipe viu algo que não via há anos: inocência verdadeira, sem máscaras ou segundas intenções. "Obrigada, senhor." "Com licença", murmurou Eva, afastando-se rapidamente, o coração disparado por razões que não conseguia compreender. O resto da noite passou como um borrão para ambos. Felipe não conseguia tirar os olhos daquela garçonete de sorriso tímido, enquanto Eva sentia-se estranhamente observada, uma sensação que a deixava simultaneamente nervosa e curiosa. Quando o evento chegava ao fim, um incidente mudaria o curso de suas vidas para sempre. Eva, carregando uma bandeja pesada com taças vazias, tropeçou na barra do vestido longo de uma das convidadas. O barulho do cristal se estilhaçando no chão de mármore ecoou pelo salão, seguido de um silêncio constrangedor. "Sua incompetente!" gritou Patrícia Mendonça, esposa de um deputado federal, seu vestido de grife manchado com os restos de champanhe. "Você sabe quanto custa este vestido?" Eva, ajoelhada no chão, tentando recolher os cacos, sentia as lágrimas de humilhação queimando seus olhos. Toda a elite presente a observava com desdém, como se fosse um espetáculo de circo. Foi quando uma voz firme cortou o silêncio. "O vestido pode ser limpo e eu pagarei por qualquer dano." Felipe Montano se aproximou, estendendo a mão para ajudar Eva a se levantar. "Acidentes acontecem." Eva levantou os olhos, encontrando novamente aquele olhar intenso. Desta vez, porém, havia algo diferente ali, uma proteção que ela jamais havia recebido de um estranho. A gentileza inesperada de Felipe deixou Eva completamente desconcertada. Seus dedos tremeram quando ela aceitou a mão estendida, sentindo a firmeza e o calor daquele toque que a fez levantar com uma dignidade que não sabia possuir. O sussurro dos convidados ao redor criava uma atmosfera de tensão palpável. Afinal, o magnata mais cobiçado do Rio de Janeiro estava defendendo uma simples garçonete. "Obrigada", murmurou Eva, sua voz quase inaudível. Queria fugir daquele lugar, esconder-se da humilhação e dos olhares curiosos, mas algo na presença de Felipe a mantinha ali, como se estivesse hipnotizada. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, ignorando completamente os sussurros ao redor e os olhares reprovadores de Patrícia Mendonça. Eva Ramos, senhor." Felipe sorriu discretamente. Havia uma música naquele nome, uma simplicidade que contrastava com os nomes pomposos e compostos das mulheres de seu círculo social. "Eva, você não precisa se desculpar por um acidente." Sandra, a supervisora, apareceu como um furacão, claramente desesperada para controlar a situação. "Senhor Montano, peço 1000 desculpas pelo incidente. A funcionária será demitida imediatamente e..." "Não será", interrompeu Felipe com uma autoridade que fez Sandra engolir as palavras. "Como eu disse, foi um acidente." Eva observava a cena, se desenrolar como se fosse uma espectadora de sua própria vida. Aquele homem poderoso que ela só conhecia das revistas de negócios estava a defendendo. Mas por quê? Ela não passava de mais uma entre centenas de funcionários temporários que serviam naqueles eventos. Felipe entregou seu cartão de visita para Sandra.
Quero que Eva seja designada para todos os eventos da Montano Tech daqui em diante. Ela demonstrou profissionalismo mesmo em uma situação difícil. As palavras dele ecoaram pelo salão como uma bomba. Eva sentiu o sangue subir às bochechas, metade por gratidão, metade por vergonha. Ela não queria caridade, especialmente não diante de todas aquelas pessoas que já a viam como inferior. Senhor Montano, eu agradeço, mas... Eva começou a protestar, mas foi interrompida por aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através de sua alma. Não é caridade, Eva, é reconhecimento. Sua voz baixou um tom, criando uma intimidade inesperada em meio ao caos ao redor. Nos vemos em breve. Com isso, Felipe se afastou, deixando Eva com um turbilhão de emoções que não sabia como processar. O resto da noite passou em um borrão de limpeza e arrumação, mas sua mente estava fixada naqueles poucos minutos que mudaram algo fundamental em sua existência. Nos dias seguintes, Eva tentou voltar à sua rotina normal. Faculdade pela manhã, trabalho à tarde em uma lanchonete próxima à universidade e, aos fins de semana, os eventos que agora incluíam, misteriosamente, muitas ocasiões relacionadas à empresa de Felipe. Sandra havia sido clara. Eva era agora uma das funcionárias preferenciais para eventos corporativos de alto padrão. Felipe, por sua vez, encontrava-se em uma situação igualmente desconcertante. Há dias não conseguia concentrar-se totalmente em reuniões importantes, sua mente vagando para aquela jovem de olhos sinceros. Havia algo nela que desafiava tudo em que acreditava sobre as pessoas. Não havia cálculo em seus gestos. Não havia segunda intenção em seu constrangimento. Era genuína de uma forma que ele havia esquecido que existia. Você anda estranho, Felipe, comentou seu melhor amigo e sócio, Ricardo Tavares, durante um almoço de negócios. Desde o evento beneficente do hotel, parece que está em outro mundo. Felipe tomou um gole de vinho tentando parecer casual, apenas pensando em algumas mudanças na empresa. Mudanças que incluem uma garçonete específica? Ricardo arqueou uma sobrancelha. As fofocas correm rápido em nosso meio. Dizem que você defendeu uma funcionária e agora ela está sendo requisitada para todos os nossos eventos. A mandíbula de Felipe se contraiu. Ele havia esquecido como a elite brasileira funcionava. Nada passava despercebido, especialmente quando envolvia alguém de sua posição social. E qual é o problema? O problema, meu amigo, é que sua família está começando a fazer perguntas. Sua tia Helena já me ligou 3 vezes esta semana perguntando sobre essa Eva e se você está tendo uma crise de meia-idade. Felipe suspirou. Helena Montano era a matriarca da família, uma mulher de 65 anos que havia assumido o papel de chefe do clã após a morte de seus pais. Ela tinha planos muito específicos para o futuro dele. Planos que incluíam um casamento estratégico com alguma herdeira de família tradicional, preferencialmente a filha de um político influente ou de outro magnata dos negócios. Minha vida pessoal não é da conta dela. Talvez não, mas você sabe como funcionam as coisas. Sua posição na empresa, na sociedade, tudo está interligado. Uma decisão errada pode afetar não apenas você, mas todos os negócios da família. Naquela mesma tarde, Eva recebeu uma ligação que mudaria tudo. Sandra estava agitada ao telefone. Eva, preciso que você vá ao escritório da Montano Tech amanhã às 14h. O próprio Felipe Montano solicitou uma reunião com você. Eva quase derrubou o celular. Uma reunião? Comigo? Por quê? Não sei, menina. Só sei que quando Felipe Montano chama, a gente atende. Vista sua melhor roupa e chegue pontualmente. Eva desligou o telefone com as mãos tremendo. Que tipo de reunião um homem como Felipe Montano poderia querer ter com ela?
Seus pensamentos oscilavam entre a esperança de que fosse uma oportunidade profissional e o medo de que houvesse algum problema relacionado ao incidente do hotel. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Revirou seu guarda-roupa modesto, tentando encontrar algo apropriado para pisar em um dos edifícios mais importantes do centro financeiro do Rio. Sua mãe, Conceição, notou sua agitação durante o jantar. Filha, que foi que aconteceu? Você está nervosa desde que chegou. Eva contou sobre a ligação, omitindo os detalhes do evento beneficente. Não queria preocupar a mãe com informações sobre um mundo que parecia tão distante de sua realidade. Eva, disse Conceição, segurando as mãos da filha. Lembra-se do que sempre te ensinei. Seja sempre você mesma, não importa onde esteja ou com quem esteja falando. A verdade e a honestidade valem mais que qualquer riqueza. As palavras da mãe ecoaram em sua mente, enquanto Eva se preparava para um encontro que poderia mudar sua vida, ou confirmar que alguns mundos eram mesmo intransponíveis. O elevador do edifício Montano Tech subia silenciosamente pelos 40 andares, e Eva sentia cada metro como uma eternidade. O vestido azul marinho que havia emprestado de sua vizinha estava impecável, mas ela não conseguia parar de alisar a saia nervosamente. O reflexo no espelho do elevador mostrava uma jovem determinada, mas por dentro, seu coração disparava. A recepcionista do último andar, uma mulher elegante de meia-idade, a cumprimentou com profissionalismo. Senhorita Ramos, o senhor Montano está esperando na sala de reuniões executiva. Eva foi conduzida por um corredor decorado com obras de arte contemporânea até uma sala envidraçada que oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. Felipe estava de pé, observando a paisagem, e quando se virou para cumprimentá-la, Eva percebeu algo diferente em sua expressão. A frieza calculista havia dado lugar a algo mais suave, quase vulnerável. Eva, obrigado por vir. Ele gesticulou para uma das cadeiras ao redor da mesa oval. Por favor, sente-se. Gostaria de algo para beber? Água, por favor, murmurou ela, ainda processando estar naquele ambiente imponente. Felipe serviu água mineral em copos de cristal e sentou-se do outro lado da mesa, mas não tão distante quanto Eva esperava. Havia uma intimidade calculada, naquele posicionamento que a deixou ainda mais nervosa. Imagino que esteja se perguntando por que pedi para vir aqui. Começou Felipe, seus dedos tamborilando levemente na mesa. A verdade é que não consegui parar de pensar em nossa conversa no hotel. Eva piscou confusa. Mas nós mal conversamos, senhor Montano. Felipe, e às vezes as conversas mais importantes são aquelas que não precisamos ter com palavras. Ele se inclinou para a frente, aqueles olhos escuros fixos nos dela. Há algo em você, Eva, que é diferente, genuíno de uma forma que não vejo há muito tempo. Não entendo aonde quer chegar. Felipe suspirou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você acredita no amor verdadeiro? A pergunta pegou Eva completamente desprevenida. Suas bochechas coraram intensamente. Sim, acredito. Sempre acreditei. Mesmo nunca tendo experimentado? O coração de Eva parou por um momento. Como ele podia saber? Como o senhor Felipe? Ele corrigiu gentilmente. E é óbvio. Há uma pureza em você que só existe em quem ainda não teve o coração partido por desilusões. Sua voz carregava uma melancolia que Eva não esperava. Eu invejo isso. Eva o observou com curiosidade crescente. Aquele homem poderoso, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, falava como se fosse ele o desfavorecido naquela situação. O Senhor. Felipe não acredita no amor? Acreditava. Uma vez.
Felipe se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Quando tinha 22 anos, pensei ter encontrado a mulher da minha vida. Isabela Santos. Era linda, inteligente, de uma família tradicional de São Paulo. Namoramos por 2 anos e eu estava certo de que ela me amava. Eva permaneceu em silêncio, sentindo que estava sendo confiada de algo profundamente íntimo. Descobri, na véspera de pedir sua mão em um casamento, que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo da época. E sabe qual foi o pior? Quando a confrontei, ela riu. Disse que sempre soube que eu era ingênuo, que amava minha conta bancária, não a mim. Felipe voltou-se para Eva, seus olhos carregando uma dor antiga. Desde então, aprendi que o amor é apenas uma transação comercial disfarçada. Eva sentiu uma pontada no peito diante da vulnerabilidade dele. Sinto muito. Isso deve ter sido terrível. Foi. Mas me ensinou a ver as pessoas como realmente são. Felipe retornou à mesa, sentando-se mais próximo desta vez. Exceto você, Eva. Quando olho para você, vejo algo que pensei ter deixado de existir. O quê? Inocência verdadeira. Capacidade de amar sem calcular ganhos. Pureza de coração. Felipe fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eva, preciso ser honesto sobre algo. Fiz uma promessa a uma pessoa muito importante. Antes dela morrer, prometi que encontraria o amor verdadeiro antes dos 40 anos. Eva franziu a testa. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Felipe se inclinou para a frente, sua intensidade preenchendo o espaço entre eles. Você é a primeira pessoa que me faz acreditar que talvez eu possa cumprir essa promessa. Mas há um problema. Você nunca experimentou o amor e eu esqueci como sentir. O coração de Eva acelerou. Havia algo na voz dele que a fazia sentir-se simultaneamente assustada e atraída. Não entendo aonde quer chegar. Quero propor algo inusitado. Felipe pausou, como se estivesse reunindo coragem. Que tal se nos ajudarmos mutuamente? Eu posso te mostrar o mundo, te ensinar sobre relacionamentos, te fazer sentir-se amada e desejada de uma forma que nunca imaginou. E você? E eu? Você pode me ensinar a sentir novamente. Sua pureza, sua capacidade de ver o bem nas pessoas, talvez seja exatamente o que preciso para encontrar o amor que prometi buscar. Eva recuou na cadeira, chocada. Está me propondo algum tipo de acordo? Não um acordo, um aprendizado mútuo. Felipe estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Eva, sei que parece estranho, mas sinto que você é especial. Há uma conexão entre nós que não consigo ignorar. Eva olhou para suas próprias mãos, tentando processar tudo. Preciso de tempo para pensar. É claro, mas Eva, quero que saiba que minha intenção não é te usar ou machucar. Pelo contrário, quero te proteger, te valorizar, te mostrar o quanto você é extraordinária. Naquele momento, o celular de Eva tocou. Era sua mãe. Com mãos tremendo, ela atendeu. Eva, filha, preciso que venha para casa agora. Sua irmã Carolina está no hospital. Os médicos disseram que o bebê pode nascer prematuro e ela está pedindo por você. Eva empalideceu. Mãe, já estou indo. Felipe, que havia escutado parte da conversa, imediatamente se levantou. Que aconteceu? Minha irmã, ela está grávida de 7 meses e está no hospital. Preciso ir. Vou te levar. Felipe já estava pegando as chaves do carro. Não precisa. Eva. Felipe colocou as mãos nos ombros dela, seus olhos intensos. Deixe-me ajudar, por favor. Era a primeira vez que Eva via vulnerabilidade genuína naquele homem poderoso. E naquele momento de crise, sua proposta estranha ficou em segundo plano. Tudo que importava era chegar até Carolina, mas algo dentro dela se aquecia ao perceber que Felipe queria estar ao seu lado naquele momento difícil.
O Lamborghini preto de Felipe cortava o trânsito carioca com urgência, enquanto Eva segurava firmemente o cinto de segurança, dividida entre a preocupação com a irmã e a surrealidade de estar naquele carro luxuoso ao lado de um dos homens mais poderosos do país. "É aqui, o Hospital São Lucas", disse Eva, apontando para o prédio modesto no subúrbio de Realengo. A diferença entre aquela região e o mundo de Felipe era gritante. Casas simples, ruas estreitas, um universo completamente distante dos arranha-céus de Copacabana. Felipe parou o carro e desligou o motor, mas quando Eva fez menção de sair, ele segurou seu pulso gentilmente. "Eva, quero que saiba que estarei aqui esperando, não importa quanto tempo leve." "Você não precisa." "Quero ficar." Eva o olhou nos olhos, vendo ali uma sinceridade que a desarmou completamente. Assentiu e correu para dentro do hospital, deixando Felipe sozinho com seus pensamentos e um ambiente que jamais havia frequentado. O corredor do hospital estava cheio da família Ramos. Conceição, os cabelos grisalhos presos num coque despretensioso, chorava silenciosamente enquanto segurava a mão do genro, Carlos. O irmão mais velho de Eva, Rodrigo, caminhava nervosamente pelo corredor. "Eva!" Conceição correu para abraçar a filha. Graças a Deus chegou. Carolina entrou em trabalho de parto prematuro. Os médicos estão fazendo de tudo, mas... Onde? Ela está? Na UTI obstétrica. Não podemos entrar, só Carlos pode ficar lá. Eva abraçou a mãe, sentindo o peso da responsabilidade familiar que sempre carregara. Era ela quem todos procuravam nos momentos difíceis. A filha que havia conseguido chegar à universidade, aquela em quem depositavam todas as esperanças. As horas se arrastaram. Eva permanecia ao lado da família, oferecendo apoio e palavras de conforto. Mas sua mente ocasionalmente derivava para Felipe, que havia permanecido do lado de fora. Por volta das 10 da noite, o cansaço e a tensão finalmente a venceram. Ela saiu do hospital para tomar um pouco de ar e encontrou Felipe encostado no carro, ainda esperando. "Você ficou aqui esse tempo todo?" perguntou ela incrédula. Disse que ficaria. Felipe se aproximou, estudando o rosto cansado dela. "Como está a sua irmã?" "Estável, mas ainda em risco. O bebê, ele pode não conseguir." A voz de Eva falhou, e as lágrimas que havia segurado o dia inteiro finalmente começaram a cair. Sem hesitar, Felipe a puxou para seus braços. Eva se deixou envolver por aquele abraço, sentindo uma proteção que jamais havia experimentado. O cheiro da colônia dele, a firmeza de seus braços, a forma como suas mãos acariciavam seus cabelos, tudo conspirava para fazer com que ela se sentisse segura em meio ao caos. "Vai dar tudo certo", murmurou Felipe contra seus cabelos. "Sua irmã é forte, ela vai conseguir." Eva se afastou um pouco para olhá-lo, as lágrimas ainda correndo pelo rosto. "Por que está fazendo isso? Por que se importa?" Felipe tocou o rosto dela delicadamente, secando uma lágrima com o polegar. "Porque você me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar tão cínico. Porque quando estou com você, sinto que existe bondade no mundo." O momento foi interrompido pela chegada de Conceição, que havia saído procurando pela filha. A mulher parou abruptamente ao ver Eva nos braços de um estranho, seus olhos se arregalando ao perceber o carro luxuoso e as roupas claramente caras do homem. "Eva?" A voz de Conceição carregava um misto de surpresa e preocupação. Eva se afastou rapidamente de Felipe, as bochechas corando intensamente. "Mãe, este é Felipe Montano. Ele me trouxe até aqui quando soube da emergência." Conceição observou Felipe com o olhar perspicaz de uma mãe experiente. Havia algo naquele homem que a deixava em alerta. Não era apenas a diferença de classe social,
mas a intensidade com que ele olhava para sua filha. Muito obrigada por ajudar minha filha, Sr. Montano, disse ela educadamente, mas com uma frieza que Felipe percebeu imediatamente. Foi um prazer, Sra. Ramos. Eva é uma pessoa muito especial. Antes que Conceição pudesse responder, Carlos apareceu na porta do hospital com lágrimas nos olhos, mas desta vez de alegria. O bebê nasceu, é um menino e está respirando sozinho. A família toda se abraçou em celebração e Felipe observou a cena com uma mistura de nostalgia e dor. Há quanto tempo não presenciava amor genuíno e incondicional como aquele? Felipe! Eva correu até ele, impulsivamente o abraçando novamente. Ele conseguiu! O bebê está bem! Felipe correspondeu ao abraço, mas percebeu os olhares de desconfiança da família de Eva, especialmente de Rodrigo, que se aproximou com uma expressão nada amistosa. Eva, quem é esse cara? Perguntou Rodrigo em voz baixa, mas que Felipe conseguiu ouvir. Rodrigo, ele me ajudou hoje. Eva respondeu, ainda emocionada. Ajudou como? E que tipo de ajuda um cara como esse esperaria em troca? A insinuação foi como um tapa no rosto de Eva. Como pode dizer isso? Felipe se aproximou, sua voz calma, mas firme. Sr. Ramos, entendo sua preocupação com sua irmã, mas posso assegurar que minhas intenções são as melhores possíveis. Intenções? Rodrigo riu sarcasticamente. Um milionário não perde o dia inteiro num hospital de subúrbio por boas intenções. O que você quer com minha irmã? A tensão no ar era palpável. Eva se viu no centro de um conflito que não sabia como resolver. De um lado, sua família, que sempre a protegeu e a apoiou. Do outro, um homem que havia demonstrado uma gentileza inesperada no momento em que mais precisava. Chega, Rodrigo. Eva finalmente explodiu. Felipe ficou aqui comigo porque quis, porque é uma pessoa boa, diferente do que vocês estão pensando. Eva, você é ingênua demais, disse Conceição, sua voz carregada de preocupação maternal. Homens como ele não se interessam por meninas como você sem segundas intenções. As palavras da mãe doeram mais do que Eva esperava, não apenas pela desconfiança, mas porque ecoavam seus próprios medos secretos. O que um homem como Felipe realmente poderia querer com ela? Felipe percebeu o conflito interno de Eva e tomou uma decisão que mudaria tudo. Eva, disse ele, sua voz baixa, mas firme o suficiente para que toda a família ouvisse. Quero que saiba que meu interesse por você não tem nada a ver com diversão temporária ou capricho. Estou falando sério quando digo que você é especial. A declaração pública de Felipe ecoou pelo estacionamento do hospital como uma bomba. Conceição empalideceu. Rodrigo cerrou os punhos e Eva sentiu o chão fugir de seus pés. O que está dizendo? Murmurou ela. Felipe deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. Estou dizendo que quero te cortejar, Eva Ramos. Oficialmente. Quero conhecer sua família, sua vida, seus sonhos. Quero fazer isso da forma certa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. No fundo, todos sabiam que aquela declaração mudaria tudo, não apenas para Eva e Felipe, mas para toda a dinâmica familiar. Um relacionamento entre eles seria observado, julgado, questionado por dois mundos completamente diferentes. E Eva, olhando alternadamente para sua família chocada e para o homem que acabara de virar sua vida de cabeça para baixo, percebeu que havia passado de um ponto sem volta. As consequências daquela noite se estenderiam muito além do hospital, criando ondas que atingiriam lugares e pessoas que ela nem imaginava. Os dias que se seguiram à declaração de Felipe no hospital foram os mais turbulentos da vida de Eva.
A notícia de que o magnata Felipe Montano estava cortejando uma garçonete de subúrbio se espalhou pela alta sociedade carioca como fogo em palha seca. As fofocas corriam pelos salões, clubes exclusivos e jantares de gala com uma velocidade impressionante. Eva tentava manter sua rotina normal, faculdade, trabalho, família, mas percebia os olhares curiosos dos colegas, os sussurros que cessavam quando ela passava. Felipe havia cumprido sua palavra. Nos últimos 10 dias, havia aparecido na casa dos Ramos 3 vezes, sempre educado, sempre respeitoso, trazendo flores para Conceição e conversando futebol com Rodrigo, que gradualmente baixava a guarda. Mas era o que acontecia quando estavam a sós que deixava Eva completamente desarvorada. Felipe a cortejava com uma intensidade que tirava o ar de seus pulmões. Jantares íntimos em restaurantes discretos, passeios de barco pela Baía de Guanabara, conversas que duravam horas sobre sonhos, medos e esperanças. Ele a fazia sentir-se como a mulher mais importante do mundo. E Eva se via apaixonando-se de uma forma que jamais imaginou ser possível. "Você está diferente", observou Carolina, recuperando-se bem do parto, enquanto amamentava o pequeno Gabriel, no sofá da sala. "Está com aquele brilho no olhar que eu tinha quando conheci o Carlos." Eva corou, ajeitando as almofadas nervosamente. "Não sei do que está falando." "Eva, sou sua irmã. Conheço você melhor que ninguém." Carolina sorriu. "Está apaixonada pelo Felipe, não está?" Eva suspirou, desabando no sofá ao lado da irmã. "Carol, tenho medo. Ele é tão fora da minha realidade. Às vezes sinto que estou vivendo um sonho que pode acabar a qualquer momento. O que importa é como vocês se sentem quando estão juntos." "Eu me sinto completa. Pela primeira vez na vida, me sinto realmente amada e valorizada." Os olhos de Eva se encheram de lágrimas. "Mas mãe acha que ele está brincando comigo? Rodrigo desconfia de tudo e eu não sei se sou forte o suficiente para este mundo dele." O que Eva não sabia era que naquele exato momento, em um escritório no último andar de um prédio em Ipanema, uma reunião estava acontecendo que mudaria completamente sua vida. Helena Montano, matriarca da família e uma mulher que não aceitava desafios à sua autoridade, estava sentada atrás de uma mesa de mogno, seus olhos frios fixos em uma pasta de documentos à sua frente. Do outro lado da mesa estava Patrícia Mendonça, a mesma mulher cujo vestido Eva havia manchado no evento beneficente. "Então, é isso que descobriu sobre essa Eva Ramos?" perguntou Helena, sua voz carregada de desdém. "Exatamente. Filha de faxineira, estudante de pedagogia numa universidade pública, trabalha como garçonete em eventos para pagar os estudos." Patrícia folheava suas próprias anotações com satisfação. "A família toda mora numa casa de 2 quartos em Realengo. O pai morreu quando ela era adolescente. A mãe sustenta a família limpando casas." "E sobre ela pessoalmente?" "Aí que fica interessante." Patrícia se inclinou para a frente. "A menina é virgem, Helena. 24 anos e nunca teve um namorado sério. Os vizinhos confirmam. Ela é certinha demais, sempre focada nos estudos e na família." Helena arqueou uma sobrancelha. "Virgem? Que idade temos, 1950? É exatamente por isso que Felipe se interessou por ela. Você conhece seu sobrinho. Depois daquela decepção com a Isabela, ele desenvolveu uma obsessão por pureza, por encontrar algo genuíno." Patrícia fez aspas no ar com desdém. "Essa garota representa tudo o que ele pensa que está procurando. E que ameaça representa para nossos planos. Total. Se Felipe se casar com ela, podemos nos esquecer da aliança com a família Silveira."
Débora Silveira está apaixonada por ele desde os 15 anos, e esse casamento garantiria a fusão entre as duas maiores empresas de tecnologia do país. Patrícia pausou dramaticamente. Estamos falando de bilhões de reais, Helena, e de poder político que duraria gerações. Helena tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Tem certeza de que Felipe está mesmo interessado nela ou é apenas uma fase? Vi eles juntos ontem no restaurante L'Étoile. A forma como ele olhava... Para ela, Helena, não é brincadeira. Ele está se apaixonando de verdade. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Helena finalmente se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Ipanema. Então precisamos agir rapidamente, antes que essa paixão se torne irreversível. O que tem em mente? Helena virou-se, um sorriso frio, curvando seus lábios. Patrícia, você ainda tem contatos na imprensa, não tem? Vários. Por quê? Quero que prepare uma matéria sobre essa Eva. Mas não uma matéria qualquer. Quero que investiguem cada centímetro da vida dela. Certamente deve haver algo que possamos usar. Helena voltou para sua cadeira, seus olhos brilhando com determinação cruel. E se não houver nada real, teremos que criar. Criar o quê? Um escândalo. Algo que force Felipe a perceber que essa garota não passa de uma oportunista que está se aproveitando da bondade dele. Helena abriu a pasta novamente. Talvez algumas fotos comprometedoras ou uma história sobre seu passado. Deixe comigo. E se isso não funcionar? Funcionará. Felipe pode ser teimoso, mas não é estúpido. Quando perceber o tipo de mulher que ela realmente é, voltará à realidade. Helena fez uma pausa. E se mesmo assim ele resistir, teremos que ser mais diretas. Diretas como? A família da garota. Pelo que vejo aqui, eles dependem dela financeiramente. Seria uma pena se o irmão perdesse o emprego, ou se a mãe fosse demitida de suas casas de família, ou se houvesse algum problema com a faculdade. Da Eva? Patrícia sorriu, compreendendo perfeitamente a sugestão. Você está falando em chantagem. Estou falando em proteção familiar. Felipe é meu sobrinho e não permitirei que uma aventureira destrua seu futuro e o de nossa família. Naquela mesma tarde, Eva estava na biblioteca da universidade quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Felipe. Estou passando para te buscar. Quero te mostrar algo especial. Eva sorriu, guardando os livros rapidamente. Não fazia ideia de que, a poucos quilômetros dali, máquinas já estavam sendo postas em movimento para destruir a felicidade que ela estava apenas começando a descobrir. Quando saiu da universidade e viu Felipe encostado no carro, seu coração disparou como sempre acontecia. Ele a cumprimentou com um beijo suave no rosto, um gesto que já se tornara natural entre eles, mas que ainda a fazia corar. Aonde vamos? Perguntou ela entrando no carro. Surpresa. Felipe sorriu, mas Eva percebeu uma tensão em seus olhos, que não estava ali antes. Aconteceu algo? Felipe hesitou por um momento. Eva, preciso te contar algo. Hoje pela manhã, minha tia Helena me procurou. Ela não está feliz com nosso relacionamento. Eva sentiu o estômago afundar. O que ela disse? Que estou cometendo um erro, que você e eu somos de mundos diferentes, que isso não pode dar certo. Felipe pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Mas eu disse a ela que não me importo com isso, que o que sinto por você é real. Eva olhou pela janela, vendo a paisagem urbana passar rapidamente. E se ela estiver certa? E se realmente somos incompatíveis demais? Eva, olhe para mim. Felipe parou o carro no acostamento, virando-se para encará-la. O que sentimos é real. O resto é só ruído. Ele a beijou então, pela primeira vez. Um beijo suave, mas carregado de promessas. Eva se derreteu naquele momento.
todas as suas dúvidas se dissolvendo no calor dos lábios dele. Mas nem Eva nem Felipe sabiam que, naquele exato momento, um fotógrafo discretamente posicionado do outro lado da rua capturava cada segundo daquele beijo. Fotos que, em poucas horas, estariam nas mãos de Helena Montano e se tornariam a primeira peça de um jogo muito perigoso. A manhã de segunda-feira começou como qualquer outra para Eva. Ela estava na cozinha ajudando Conceição a preparar o café da manhã quando o celular de sua mãe começou a tocar incessantemente. Primeira ligação, segunda, terceira, até que Conceição, irritada, finalmente atendeu. Alô? A expressão no rosto de sua mãe mudou drasticamente. Como assim, Dona Marília? Não, entendo. O silêncio se prolongou enquanto Conceição ouvia, seu rosto empalidecendo progressivamente. Mas eu trabalho para a senhora há 8 anos. Não, por favor, deixe-me explicar. Eva se aproximou preocupada enquanto sua mãe desligava o telefone com as mãos tremendo. Mãe, o que foi? Dona Marília me demitiu, disse que não pode mais ter uma funcionária de família mal falada trabalhando em sua casa. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Conceição. Eva, do que ela está falando? Que mal falado. Antes que Eva pudesse responder, o telefone tocou novamente. Desta vez era Carlos, o cunhado. Eva, você viu as notícias hoje? Está na internet, nos jornais. A voz dele estava alterada. É sobre você e aquele empresário. Eva correu até o computador velho da família, as mãos tremendo enquanto digitava seu nome no Google. O que viu a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Magnata Felipe Montano e sua nova conquista, a Virgem de Realengo. A manchete estava estampada no maior site de fofocas do Rio de Janeiro, acompanhada de fotos dela e Felipe se beijando no carro. Mas não era apenas isso. Havia fotos de sua casa, de sua família, detalhes íntimos de sua vida que nunca havia compartilhado com ninguém. Eva Ramos, 24 anos, filha de faxineira, nunca teve um namorado e trabalha como garçonete para sustentar os estudos. Fontes próximas revelam que a jovem inocente teria um plano calculado para conquistar o coração e, principalmente, a conta bancária do solteiro mais cobiçado do país. Eva continuou lendo, horror crescendo a cada linha. Falavam sobre sua virgindade como se fosse uma estratégia de marketing, descreviam sua família como oportunista e sugeriam que todo o relacionamento era uma farsa elaborada para conseguir dinheiro. Eva Ramos teria se aproximado de Montano durante um evento beneficente, onde trabalhava como garçonete. Segundo testemunhas, ela deliberadamente derramou champanhe no vestido de uma convidada para chamar a atenção do magnata. O plano funcionou. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Eva, enquanto lia cada palavra venenosa. Sua mãe, lendo por cima do ombro, soluçava baixinho. Isso não é verdade, Eva. Nada disso é verdade. O telefone tocou novamente. Era Rodrigo. Eva, acabei de ser demitido. Sua voz estava carregada de raiva e desespero. Meu chefe disse que a empresa não pode ter funcionários envolvidos em escândalos públicos. Eva, o que você fez? Antes que ela pudesse responder, o celular dela também começou a tocar. Números desconhecidos, jornalistas querendo entrevistas, curiosos fazendo perguntas invasivas. Eva desligou o aparelho, mas o estrago já estava feito. Carolina chegou em casa 1 hora depois, o bebê no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eva, as vizinhas estão falando, dizem coisas horríveis sobre você, sobre nossa família. Ela se sentou pesadamente no sofá. Carlos está pensando em se mudar. Diz que não consegue mais trabalhar com toda essa exposição. Eva se sentia como se estivesse sendo despedaçada.
Em questão de horas, sua vida havia se tornado um pesadelo público. Tudo o que construíra com tanto esforço, a reputação da família, a estabilidade financeira, a paz que tanto valorizavam, estava destruído. O telefone da casa tocou novamente. Desta vez era Sandra, da empresa de eventos. Eva, sinto muito, mas não posso mais te escalar para trabalhos. Os clientes, eles não querem funcionários que estejam em evidência da forma errada. Sua voz carregava constrangimento genuíno. Foi uma ordem que veio de cima, muito de cima. Eva desligou e correu para o quarto, trancando a porta. Pegou o celular, ignorando as dezenas de ligações perdidas, e discou para Felipe. Precisava falar com ele, precisava entender como tudo havia saído tão errado. Eva! A voz dele soou tensa quando finalmente atendeu. Felipe, você viu? Você viu o que estão dizendo sobre mim? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Vi. Isso não é verdade. Nada do que estão falando é verdade. Eu jamais planejaria algo assim. Eva, preciso te contar algo. A voz de Felipe estava diferente, distante. Minha tia Helena me procurou hoje de manhã. Ela tem provas. Que provas? Fotos suas conversando com jornalistas semana passada. Registros de ligações do seu telefone para redações de revistas. Felipe fez uma pausa dolorosa. Eva, por favor, me diga que isso não é verdade. Eva sentiu o mundo desabar ao seu redor. Que fotos? Que ligações? Felipe, eu nunca falei com jornalista. Nenhum. Alguém está mentindo. As fotos são muito claras, Eva. Mostram você entregando documentos para um repórter do Rio Social. Sua identidade, seu RG, cópias dos seus estudos. Isso é impossível. Eu nunca... Eva parou. Um pensamento terrível cruzando sua mente. Felipe, alguém está nos armando. Isso é uma farsa, Eva. A voz dele soou cansada, derrotada. Eu quero acreditar em você. Mais do que qualquer coisa no mundo, eu quero acreditar. Mas as evidências... Que evidências? Felipe, você me conhece? Você sabe quem eu sou. Achei que sabia. As palavras dele foram como facadas no coração de Eva. Eva, minha tia também me contou sobre as ligações da sua mãe para os empregadores dela. Ela estava se vangloriando do relacionamento da filha com um milionário, dizendo que finalmente a família ia subir na vida. Eva não conseguia mais falar. As lágrimas a sufocavam. A dor era física, como se estivessem arrancando pedaços de seu coração. Minha mãe nunca faria isso. Eva, eu te amei de verdade. Pela primeira vez desde Isabela, eu realmente acreditei que havia encontrado algo puro, algo real. A voz de Felipe estava quebrada, mas parece que você é ainda mais calculista que ela. Felipe, por favor. Não quero mais te ver, Eva. Não quero mais ter contato com você ou sua família. Foi tudo um erro. Ele fez uma pausa final e cruel. Pelo menos Isabela foi honesta sobre suas intenções. Você me fez acreditar que era diferente. A ligação foi encerrada, deixando Eva com o telefone na mão e o coração despedaçado. Ela se jogou na cama, soluçando de uma forma que nunca havia chorado antes. Do outro lado da cidade, em seu apartamento de cobertura, Felipe estava em pé na varanda, olhando para o mar. Suas próprias lágrimas corriam silenciosamente pelo rosto. Helena estava ao seu lado, uma mão consoladora em seu ombro. Eu sei que dói, querido, mas foi melhor descobrir agora, antes que fosse tarde demais. Felipe não respondeu. Alguma coisa dentro dele gritava que aquilo estava errado, que Eva não era capaz daquilo. Mas as evidências eram irrefutáveis. As fotos, as ligações, os depoimentos. Felipe, Débora Silveira está vindo jantar conosco amanhã. Ela sempre foi uma boa moça, de família tradicional. Talvez seja a hora de considerar alguém do seu próprio meio.
Felipe apenas assentiu, mas sua mente estava com Eva, com o desespero em sua voz, com as lágrimas que ele podia sentir mesmo através do telefone. Será que havia cometido um erro terrível? Mas era tarde demais. A máquina já estava em movimento e os estragos já estavam feitos. Eva Ramos havia se tornado um escândalo público. Sua família estava destruída e o amor que começava a florescer entre eles havia sido esmagado por mentiras cuidadosamente orquestradas. Na casa em Realengo, a família Ramos estava reunida, na sala, abraçados e chorando juntos, suas vidas viradas de cabeça para baixo por forças que não conseguiam compreender. E Eva, no centro de tudo, sabia que havia perdido não apenas o homem que amava, mas também a inocência que o havia atraído em primeiro lugar. 3 semanas haviam se passado desde o escândalo e Eva havia se tornado uma sombra de si mesma. Perdera peso, suas olheiras eram profundas e o brilho em seus olhos havia desaparecido completamente. A família Ramos lutava para se reerguer. Conceição havia conseguido trabalho em uma casa de família mais distante. Rodrigo estava desempregado. E Carolina e Carlos haviam se mudado temporariamente para a casa da sogra para fugir dos vizinhos fofoqueiros. Eva havia trancado a matrícula na faculdade, incapaz de enfrentar os olhares e sussurros dos colegas. Passava os dias trancada no quarto, revivendo cada momento ao lado de Felipe, tentando entender onde tudo havia dado errado. A dor da traição, não apenas dele, mas de toda a sociedade que a julgou sem conhecê-la, era quase insuportável. Foi Carolina quem finalmente a tirou da apatia. Eva, chega! A irmã entrou no quarto com determinação, abrindo as cortinas e deixando a luz do sol invadir o ambiente. Já faz 3 semanas que você está aqui se lamentando. Isso tem que parar. Carol, você não entende? Entendo sim. Você foi injustiçada, caluniada, teve sua vida destruída por pessoas cruéis. Carolina se sentou na cama, pegando as mãos da irmã. Mas a Eva que eu conheço nunca desistiria sem lutar. Onde está a minha irmã que sempre enfrentou tudo de cabeça erguida? Eva olhou para Carolina, vendo a força nos olhos da irmã mais velha. Não sei como lutar contra isso, Carol. Eles têm dinheiro, poder, influência. O que eu posso fazer? Descobrir a verdade, provar sua inocência. Carolina se levantou determinada. Eva, você realmente acha que tudo isso foi coincidência? Sua vida estava perfeita há 1 mês, você estava feliz e de repente tudo desmorona? Pela primeira vez em semanas, Eva sentiu uma fagulha de sua antiga determinação se acendendo. Você acha que alguém orquestrou isso? Tenho certeza. A pergunta é, quem se beneficiaria com o fim do seu relacionamento com Felipe? Eva começou a conectar os pontos. A família dele sempre se opusera ao relacionamento. Helena Montano havia deixado sua desaprovação bem clara. E havia algo nas evidências contra ela que nunca fizera sentido. Eram específicas demais, organizadas demais para serem reais. Carol, preciso de ajuda. Do que precisa? Preciso descobrir quem tirou aquelas fotos, de onde vieram aquelas ligações telefônicas que eu nunca fiz. Eva se levantou pela primeira vez em dias com energia. Se alguém me armou, deve ter deixado rastros. Carolina sorriu. Agora sim estou vendo minha irmã. Carlos conhece um cara que trabalha com investigação particular. Não é nada chique, mas é honesto e competente. No dia seguinte, Eva se encontrou com Marcelo Silva, um ex-policial de 50 anos, que agora trabalhava como detetive particular. Seu escritório era simples, mas Eva viu nos olhos dele a seriedade de alguém que levava o trabalho a sério. Senhorita Eva, li sobre seu caso nos jornais. Se me permite dizer, há várias coisas estranhas nessas acusações contra você. Como assim? Primeiro, as fotos.
Sou especialista em análise de imagens e há inconsistências na iluminação e nos ângulos. Segundo, os registros telefônicos. É muito fácil falsificar dados de ligações hoje em dia, especialmente quando se tem contatos nos lugares certos. Eva sentiu o coração acelerar. Então, realmente foi uma armação? Quase certeza. Mas provar é outra história. Vou precisar investigar, seguir pistas, talvez infiltrar alguns contatos na alta sociedade. Marcelo fez uma pausa. Não será barato e pode ser perigoso. Essas pessoas têm muito poder. Não tenho muito dinheiro, mas tenho algumas economias. Não, se preocupe com isso agora. Vamos ver até onde conseguimos chegar. Nos dias seguintes, Eva e Marcelo trabalharam juntos como verdadeiros detetives. Descobriram que as fotos haviam sido editadas digitalmente. Seu rosto havia sido colocado no corpo de outra pessoa conversando com jornalistas. Os registros de ligações eram falsos, criados por uma empresa de tecnologia que prestava serviços discretos para clientes com muito dinheiro. A investigação os levou até Patrícia Mendonça, a mulher cujo vestido Eva havia manchado no evento beneficente. Marcelo conseguiu gravar uma conversa em que ela se vangloriava para amigas sobre como havia colocado aquela garota no lugar dela. Foi fácil demais. Patrícia ria ao telefone, sem saber que estava sendo gravada. Helena Montano pagou uma fortuna para resolver o problema da família, e aquela ingênua nunca soube o que a atingiu. Eva ouviu a gravação com uma mistura de raiva e alívio. Finalmente tinham provas concretas da conspiração contra ela. Mas Marcelo a alertou que aquilo seria apenas o começo. Eva, essas pessoas não vão desistir facilmente. Quando descobrirem que estamos investigando, podem tentar algo mais drástico. Como se fosse uma premonição, no dia seguinte Eva recebeu uma ligação ameaçadora. Senhorita Ramos, sugiro que pare de fazer perguntas sobre assuntos que não são da sua conta. A voz era distorcida, claramente alterada por algum equipamento. Seria uma pena se algo acontecesse com sua mãe no trabalho ou se sua irmã tivesse problemas com a guarda do bebê. Eva desligou o telefone com as mãos tremendo. Eles sabiam que ela estava investigando e agora estavam ameaçando sua família. Mas em vez de se intimidar, Eva sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Eles cometeram um erro, disse para Marcelo. Ameaçar minha família foi longe demais. O que quer fazer? Quero confrontá-los, publicamente. Quero que todo mundo saiba a verdade. Marcelo hesitou. Eva, isso é perigoso. Essas pessoas têm recursos que nós não temos. Mas temos algo que eles não têm, a verdade. Eva pegou as gravações e documentos que haviam coletado. Marcelo, você tem contatos na imprensa? Jornalistas honestos que estariam interessados numa história real? Tenho alguns, mas precisa ter certeza disso. Uma vez que tornarmos isso público, não há volta. Eva pensou em Felipe, em como ele havia duvidado dela, em como sua própria família havia sofrido por causa das mentiras. Pensou na dor de ter sido traída não apenas pelo homem que amava, mas por todo um sistema que a condenou sem julgamento justo. Tenho certeza. É hora de mostrar a eles que Eva Ramos não vai desistir sem lutar. Marcelo sorriu. Então vamos fazer isso direito. Conheço uma jornalista investigativa, Fernanda Costa, do Rio Verdade. Ela tem coragem de enfrentar os poderosos. Marque uma reunião. E Marcelo, preciso que descubra quando será o próximo evento social importante da família Montano. Quero confrontá-los onde dói mais, na frente de toda a sociedade que me julgou. Enquanto planejavam a exposição da verdade, Eva não fazia ideia de que Felipe também estava passando por seu próprio inferno pessoal. O magnata havia tentado seguir em frente, jantar com Débora Silveira, retomar sua vida anterior, mas algo dentro dele não conseguia esquecer Eva.
Todas as noites ele se pegava questionando se havia cometido o maior erro de sua vida. E em 2 dias, no gala beneficente anual da família Montano, o evento social mais importante do ano da elite carioca, Eva estava decidida a revelar toda a verdade, custasse o que custasse. O palco estava montado para um confronto que definiria não apenas seu futuro, mas também o de Felipe e toda a conspiração que quase destruiu sua vida. A verdadeira batalha estava apenas começando. O gala beneficente anual da família Montano acontecia no luxuoso Hotel Copacabana Palace, ironicamente, o mesmo local onde Eva e Felipe se conheceram. A elite carioca estava presente em toda sua pompa. Políticos, empresários, socialites, todos vestidos com seus melhores trajes, desfilando riqueza e influência. Felipe estava impecável em seu smoking, mas qualquer observador atento notaria a tristeza profunda em seus olhos. Nas últimas semanas, ele tentara se convencer de que havia tomado a decisão certa, mas Eva assombrava seus pensamentos constantemente. Havia algo em toda aquela situação que não se encaixava. A Eva que conhecera era incapaz das manipulações de que a acusavam. Helena Montano circulava pelo salão como uma rainha, satisfeita com o sucesso de seus planos. Felipe estava livre da garota inadequada e Débora Silveira, radiante em um vestido de alta costura, estava ao lado dele como a acompanhante perfeita. Tudo corria conforme o planejado. "Felipe, querido, está tão quieto hoje", comentou Débora, ajeitando o braço no dele. "Pensei que estivesse feliz por estarmos juntos finalmente." Felipe forçou um sorriso. "Claro, Débora, apenas pensativo." Na verdade, Felipe estava lembrando da última conversa com Eva, do desespero em sua voz quando ela implorava para que ele acreditasse nela. Havia uma autenticidade naquele sofrimento que o assombrava todas as noites. Foi quando a jornalista Fernanda Costa, do Rio Verdade, se aproximou do palco com um microfone na mão. Ela não estava na lista de convidados, mas havia conseguido acesso através de seus contatos. O murmúrio no salão diminuiu quando ela pediu atenção. "Boa noite, senhoras e senhores. Peço desculpas por interromper esta noite maravilhosa, mas tenho uma história importante para compartilhar com todos vocês." Helena imediatamente se dirigiu aos seguranças, mas Fernanda já havia começado a falar, e a curiosidade da elite era mais forte que qualquer protocolo. 3 semanas atrás, todos vocês leram sobre Eva Ramos, a jovem que supostamente teria tentado se aproveitar do nosso estimado Felipe Montano. Hoje estou aqui para revelar a verdade por trás dessa história. Felipe sentiu o coração disparar. Eva, o que tinham descoberto sobre Eva? Esta jovem foi vítima da mais cruel das conspirações, orquestrada por pessoas que estão neste salão neste exato momento. Fernanda acionou um projetor e as imagens apareceram na parede do salão. As fotos originais e as versões editadas lado a lado, mostrando claramente como o rosto de Eva havia sido digitalmente inserido em outras situações. As fotos que incriminavam Eva Ramos foram fabricadas. As ligações telefônicas foram falsificadas. Cada evidência contra ela foi cuidadosamente plantada. O salão estava em completo silêncio. Felipe olhava fixamente para as imagens, sentindo uma mistura de horror e alívio crescendo em seu peito. E agora, senhoras e senhores, vou tocar para vocês a gravação que prova quem realmente estava por trás dessa conspiração. A voz de Patrícia Mendonça ecoou pelo salão através dos alto-falantes, clara e inconfundível. Foi fácil demais. Helena Montano pagou uma fortuna para resolver o problema da família. E aquela ingênua nunca soube o que a atingiu. O impacto
Foi imediato e devastador. Todos os olhares se voltaram para Helena, que empalideceu completamente. Patrícia Mendonça, que estava presente no evento, tentou se esconder atrás dos outros convidados. Felipe se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eva estava dizendo a verdade. Durante todo esse tempo, ela havia sido inocente e ele havia acreditado nas mentiras, havia destruído o único amor real que encontrara em sua vida. Foi nesse momento que as portas do salão se abriram e Eva entrou. Ela não estava vestida com a elegância dos outros convidados. Usava um vestido simples, azul marinho, o cabelo preso em um coque discreto. Mas havia uma dignidade em sua postura, uma força que fazia com que parecesse mais nobre que qualquer um ali presente. O salão inteiro se virou para olhá-la. Sussurros ecoavam por todos os lados, mas Eva caminhava de cabeça erguida, seus olhos fixos em Felipe. Eva. Felipe murmurou, dando um passo em sua direção, mas ela levantou a mão pedindo que parasse. Senhoras e senhores, Eva disse, sua voz clara e firme ecoando pelo salão. Meu nome é Eva Ramos. Vocês me conhecem como a garota oportunista que tentou se aproveitar de Felipe Montano. Hoje estou aqui para contar minha versão da história. Helena tentou interromper. Segurança, essa mulher não deveria estar aqui. Deixem ela falar. A voz de Felipe cortou o ar como uma lâmina. Seus olhos estavam fixos em Eva, e neles havia uma mistura de arrependimento e esperança que ela não havia visto antes. Eu me apaixonei por Felipe Montano. Eva continuou, sua voz tremendo ligeiramente, mas firme. Me apaixonei por sua gentileza, por sua inteligência, pela forma como me fazia sentir especial. Nunca, nem por um segundo, pensei em seu dinheiro ou sua posição social. Eu o amei pelo homem que ele é. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela, mas ela continuou. E quando o mundo inteiro me julgou, quando minha família foi humilhada, quando perdi meu trabalho e minha dignidade, a dor maior não foi essa. A dor maior foi que o homem que eu amava não acreditou em mim. Felipe deu mais um passo em direção a ela, as próprias lágrimas correndo pelo rosto. Eva, Mas descobri algo nessas semanas de sofrimento. Eva o interrompeu, olhando agora para todo o salão. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que minha família vale mais que todo o ouro do mundo e que o amor verdadeiro não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Eva se virou diretamente para Felipe. Felipe, sei que cometi erros. Talvez devesse ter lutado mais, devesse ter provado minha inocência desde o início. Mas também sei que o amor real deveria ter confiança, deveria resistir às tempestades. O salão estava em absoluto silêncio. Felipe se aproximou dela lentamente, como se temesse que ela desaparecesse se fizesse movimentos bruscos. Eva, eu pequei contra você de forma imperdoável. Deixei que o medo, que as feridas do passado me cegassem para a verdade que estava bem diante de mim. Sua voz estava quebrada, carregada de remorso. Você é a pessoa mais pura, mais genuína que já conheci, e eu a destruí por covardia. Helena tentou uma última cartada. Felipe, não se deixe enganar novamente. Essa encenação toda é apenas... Chega. Felipe se virou para a tia com uma fúria que ninguém jamais havia visto nele. Você destruiu a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Manipulou, mentiu, arruinou uma família inocente por pura ambição. Felipe voltou-se para Eva, ajoelhando-se diante dela no meio do salão, sob os olhares chocados de toda a elite carioca. Eva Ramos, eu não mereço seu perdão. Não mereço sua consideração. Mas estou implorando, na frente de todas essas pessoas, por uma segunda chance. Uma oportunidade de provar que posso ser o homem que você merece. Eva olhou para ele ajoelhado ali, vulnerável, real, de uma forma que nunca havia sido antes.
Lembrou-se de todas as noites que passou chorando, de toda a humilhação, de toda a dor. Mas também se lembrou dos momentos felizes, da conexão genuína que haviam compartilhado, da forma como ele a fazia sentir-se amada. Felipe, disse ela suavemente, levante-se. Ele obedeceu, seus olhos escuros fixos nos dela, esperando por um veredito que poderia destruí-lo ou salvá-lo. O que passamos não pode ser apagado. A dor foi real, o sofrimento foi real, mas... Eva fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. O amor também foi real. E se você realmente mudou, se realmente aprendeu a confiar, aprendi. Juro por tudo que é sagrado, aprendi. Eva estendeu a mão para ele. Então talvez possamos recomeçar, não do zero, porque não podemos esquecer o que passamos, mas podemos construir algo novo, algo mais forte. Felipe pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como havia feito tantas vezes antes. Eva, eu te amo. Amo sua força, sua pureza, sua capacidade de perdoar mesmo quando não mereço. Prometo que nunca mais duvidarei de você, nunca mais permitirei que alguém nos separe. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Carregava a dor do que haviam perdido, mas também a esperança do que poderiam construir juntos. O salão explodiu em murmúrios, alguns de aprovação, outros de escândalo, mas Felipe e Eva não se importavam mais com a opinião dos outros. Helena Montano, derrotada e humilhada, saiu do salão em silêncio. Patrícia Mendonça já havia desaparecido entre os convidados. A verdade havia vencido, mas o preço havia sido alto para todos os envolvidos. Meses depois, Eva e Felipe se casaram em uma cerimônia simples na igreja do bairro onde ela cresceu. Conceição, elegante em um vestido azul, que Felipe havia insistido em pagar, chorava de felicidade ao ver a filha caminhando em direção ao altar. Carolina segurava o pequeno Gabriel, agora gordinho e risonho, enquanto Rodrigo, que havia conseguido um emprego melhor com a ajuda discreta de Felipe, conduzia Eva até o altar. Felipe havia aprendido a valorizar a simplicidade, a genuinidade, a força que vinha não do dinheiro, mas do caráter. Eva havia descoberto que era mais forte do que jamais imaginara, que podia enfrentar qualquer tempestade quando tinha certeza de seus valores. Eles construíram uma vida baseada na confiança mútua, no respeito, no amor que havia sobrevivido à maior das provas. Felipe nunca mais permitiu que o medo do passado influenciasse suas decisões do presente, e Eva aprendeu que o amor verdadeiro vale qualquer luta. A promessa que Felipe havia feito ao seu padrinho foi cumprida. Ele havia encontrado o amor verdadeiro. Mas mais que isso, havia encontrado uma parceira que o tornava um homem melhor, que o ensinara que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias, mas na pureza dos sentimentos e na força dos laços familiares. E Eva, a jovem sonhadora, de Realengo, descobriu que às vezes os contos de fadas são possíveis. Não porque um príncipe aparece para salvar a princesa, mas porque duas pessoas imperfeitas decidem lutar juntas contra todas as adversidades, provando que o amor verdadeiro realmente pode vencer qualquer obstáculo.